noite a você, meu irmão, a você, minha irmã, a você, querido internauta, e a você, querida internauta. Que a paz e a luz do nosso Mestre, Senhor Jesus, esteja no coração de cada um. Aqui estamos felizes por mais um encontro com a espiritualidade maior, neste culto do Evangelho no lar e no coração. A vocês que se ligam conosco através desta vibração de paz, de luz, de fraternidade. O nosso abraço fraterno. Que Jesus nos abençoe nesses momentos. Vamos nos preparar, porque no Evangelho, na leitura, no culto do Evangelho, recebemos energias das esferas mais altas, renovando a nossa atmosfera psíquica e espiritual, o nosso tratamento espiritual em qualquer questão que nós necessitarmos, dependendo do nosso esforço, da nossa busca, como o próprio Jesus nos ensina no seu Evangelho. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Tudo o que ligardes da terra aos céus, será ligado dos céus à terra. E então, essas palavras de Jesus nos traz grande conforto. E esses momentos, as equipes de trabalhadores estão junto de nós. Esses trabalhadores da seara do Mestre, trazendo fluidos renovadores, energias positivas, conforme a nossa vibração, a nossa disposição em acolher essas energias, em absorver esse tratamento espiritual. E então, vamos confiar, vamos deixar uma vasilha com água, um copo, uma jarra, porque receberemos também através da magnetização, da fluidificação dessas águas, o nosso remédio. Confiemos. Senhor Jesus, estamos felizes por esta oportunidade na Tua presença e na companhia dos Teus missionários. Queremos agradecer esse acréscimo de misericórdia, esse pronto socorro que os bons espíritos criam, constroem neste momento junto de nós. E a Tua presença trazendo o amparo que nós precisamos para nos fortalecer. Agradecemos, Senhor, as lições que foram destinadas a nós na noite de hoje, para servir de alimento espiritual em nossas meditações, te pedindo que nos ajude a tirar bom proveito desses momentos, dessas lições. E a Tua paz permaneça, Senhor, em cada coração. Assim seja. Graças a Deus. E nós iremos agora fazer a leitura que está, a primeira leitura
está no Evangelho segundo o Espiritismo. Só um minutinho, por caridade. Isso. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Quando ele interroga sua consciência sobre seus próprios atos, ele pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se ele não fez o mal, se fez todo o bem que ele podia fazer, se negligenciou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo o que queria que os outros lhe fizessem. Ele tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a permissão divina. E em todas as situações, ele se submete à sua vontade. Ele tem fé no futuro. Eis porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Convencido do sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. Esse homem retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses em favor da justiça. Ele encontra satisfação nas boas ações que espalha, nos favores que presta, nas alegrias que promove, nas lágrimas que enxuga e nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio interesse. Enquanto isso, o egoísta calcula os ganhos e as perdas de toda ação generosa. O homem de bem é dócil, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque ele vê irmãos seus, todos os homens. Ele respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam igual a ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Ele diz a si mesmo que quem prejudica a outrem com palavras malévolas,
quem fere a sensibilidade de qualquer pessoa com o seu orgulho e o seu desprezo, que não recua à ideia de causar um sofrimento, um constrangimento, ainda que ligeiro, quando poderia evitar, falta com o dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. O homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, recordando apenas das benevolências, pois sabe que será perdoado, como também tiver perdoado aos outros. Ele é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. E se recorda daquelas palavras do Cristo: aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. O homem de bem não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem os põe em evidência. Se a necessidade o obriga a fazer isso, ele procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Todos os seus esforços são para poder dizer no dia seguinte que tem em si algo melhor do que tinha na véspera. Não procura dar valor nem ao seu espírito, nem aos seus talentos à custa de outro alguém. Ao contrário, ele aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja vantajoso aos outros. Ele não se envaidece da sua riqueza nem das suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, por saber que é um depósito do qual ele deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo é fazer desse depósito e colocá-lo a servir à satisfação das suas paixões. Se a ordem social colocou homens à sua dependência, ele os trata com benevolência, porque estes são iguais a ele perante Deus. Usa da sua autoridade para levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar mais penosa a posição subalterna deles. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de cumpri-los conscienciosamente. Aí tem uma indicação para ver o item 9 do mesmo capítulo, que fala sobre os superiores e os inferiores. Finalmente, o homem de bem respeita nos seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza conferem a ele, assim como gostaria que respeitasse os seus direitos. Essa não é a enumeração de todas as qualidades que caracterizam o homem de bem,
Mas aquele que se esforça para possuir essas que aqui está, no caminho se encontra as que conduz a todas as outras. Nós estamos vendo aí nesta lição um modelo que nós deveremos consultar constantemente. O que Allan Kardec está trazendo nesse item é um apanhado das qualidades, quase todas, como ele mesmo diz, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento, para nós desempenharmos todas as nossas obrigações diante da nossa consciência, diante das pessoas com quem nós convivemos, diante da sociedade e diante do nosso Criador. Então, é tão importante essa lição que Allan Kardec fez uma descrição como esta no Livro dos Espíritos. E se nós analisarmos bem esse conteúdo, é tudo o que nós necessitamos para que nós possamos preencher os requisitos da nossa reencarnação presente. Porque nós reencarnamos com o intuito de nos melhorar espiritualmente e moralmente, crescer, evoluir em todos os sentidos. E se nós observarmos todas essas colocações que Kardec está fazendo aí para nós, nós teremos a certeza, a segurança de que seremos muito bem-sucedidos. Podemos fazer uma comparação desta lição, porque são inúmeras as formas de nós entender e de nós aprofundarmos em cada situação que Kardec nos convida a refletir. É uma lição que nós precisamos de refletir. Podemos até separar um contexto da lição para refletir um em cada dia e fazer com que isso se torne bem fixado no nosso mundo íntimo, a ponto de nós exteriorizar na nossa vivência, no nosso testemunho do dia a dia, essas virtudes. Eu sempre convido a todos para revermos as lições que nós estudamos aqui. Mas ela deve ser uma lição como se fosse uma profissão de fé para nós, uma doutrinação, uma autodoutrinação, para nós voltar o pensamento para a nossa personalidade. Nós revirarmos o nosso mundo íntimo e passar uma peneira, como se diz no vocabulário comum, passar um pente fino e eliminar aquilo que não é construtivo, tendo como referência uma lição como esta. Mas a comparação que eu quero mostrar a vocês é desta lição como um ponto essencial para a conduta dos espíritas. Assim como Jesus faz aquela
maravilhosa lição que nós chamamos Sermão do Monte ou da Montanha, quando ele diz: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacíficos, e por aí vai, bem-aventurados os pacificadores. Vamos fazer uma ligação, uma conexão dessas duas lições, porque é o fundamento da nossa busca diária. O objetivo de nós estarmos encarnados é justamente adquirirmos essas virtudes para nós nos sentirmos fortalecidos, alimentados na essência, e então, com certeza, estaremos no caminho da paz, a paz que ninguém tem do que se queixar, a paz que nos traz tranquilidade, serenidade da nossa alma, a nossa ligação mais próxima que nós temos com as leis divinas. E então, convido a todos para rever essa lição mais frequentemente possível. Absorver cada colocação que Allan Kardec está dizendo aí. Olha só, para nós buscar uma fixação dessas ideias. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Veja que luz maravilhosa nós temos aqui. Em todas as circunstâncias. E então, se nós colocarmos a caridade como se fosse uma lente para nós enxergarmos todas as pessoas, nós vamos usar de indulgência, nós vamos exercitar o perdão, nós vamos fazer o bem sem esperar reconhecimento, não é? Então, gente, é muita coisa que nós temos que extrair de uma lição como essa. Mais uma vez, fica o convite para revermos constantemente, diariamente, uma lição como essa. Porque é para nós a garantia de nós reservarmos o nosso lugar no plano de regeneração do qual nós estamos em busca, não é? Nós não estamos com o projeto do planeta de regeneração nas nossas mãos? Então, nessa transição em que estamos agora, vamos fazer esse esforço. Vamos doar tudo que nós temos com as nossas forças espirituais e morais para conquistarmos esse mundo de regeneração que está no nosso mundo íntimo, dentro de nós mesmos. Não é isso? E então fica aí mais essa pérola. É uma maravilhosa lição, gente. E agora nós vamos ao livro Segue-me. Livro Segue-me. O autor espiritual é Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sinais do céu.
no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26. Jesus lhes respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Emmanuel comenta: como ao tempo de Jesus, numerosas pessoas se acercam dos círculos religiosos pedindo as provas do céu. Comumente, os católicos romanos rogam milagres. Os espiritistas esperam fenômenos. Os protestantes reclamam experiências. Os raciocínios que chegam do exterior, entretanto, cooperam no esforço, mas não resolvem o problema da vida. O homem está sempre rodeado de sinais do céu. A questão não é de exibir fatos. Resume-se em possuir a necessária visão espiritual para compreendê-los. A operação mais simples da natureza revela o mecanismo sagrado que a fez surgir na vibração do poder criador da divindade. Mas são raros os homens que observam além da superfície. Eis porque, entendendo as criaturas, afirmou o Mestre que seus discípulos sinceros não o procuram pelos sinais que hajam vistos fortuitamente, mas pelo pão da vida e de bom ânimo que receberam de suas mãos generosas. Depois de provar-lhe a excelência divina no santuário da vida interior, compreendem que só o Cristo ensina com eficácia, só Ele sugere com sabedoria, só Ele exemplifica com amor sem mácula. Atingindo essa compreensão, o discípulo conhece que a terra oferece muito pão para o corpo, mas que a fome da alma só o Cristo sacia. É também uma maravilha de lição, né, gente? Precisamos de observar qual é o nosso intuito, qual é o desejo quando nós manifestamos essa vontade de buscar Jesus e os seus ensinamentos. Estamos vendo aí nos sinais dos céus. E se nós pararmos para refletir, é como Emmanuel está dizendo aí. Os sinais dos céus estão o tempo todo junto de nós, ao redor de nós. E nós nem sempre estamos tendo a percepção. Não enxergamos quantas dádivas está sendo colocado para nós aproveitarmos, para nós tirar aquilo que mais necessitamos.
seja no aspecto físico, como principalmente também no aspecto espiritual e moral. Porque as nossas atividades do dia a dia, apesar de nós estarmos buscando satisfazer as necessidades temporais, transitórias do corpo, nós vamos ter como resultado um aperfeiçoamento no nosso aspecto moral e espiritual. Mais cedo ou mais tarde nós vamos arregimentar. Nós vamos implementar. Nós vamos ajuntar no nosso mundo íntimo, na nossa bagagem evolutiva, através das experiências, através das luzes, tudo aquilo que a misericórdia divina tem trazido para nós. Por isso, quanto mais nós vamos vivenciando nossos dias, nós vamos tendo condições de nos tornarmos mais sábios, mais experientes. Se nós não cairmos na rebeldia, porque somos sempre convidados a defrontar com dificuldades, com obstáculos, com desafios que vão favorecer o exercício das potências que nós trazemos no nosso mundo íntimo. Então, vai depender da nossa postura diante desses fatos, diante dessas situações, né? E então vale a pena nós pararmos para analisar. O que nós estamos buscando na presença de Jesus? Será que é somente para obter a nossa cura do corpo físico? Curar as moléstias, as doenças? Vamos observar que quando Jesus curava, ele sempre alertava aos beneficiados com a cura: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A tua fé te curou. E então, nas palavras de Jesus, nós encontramos: fomos beneficiados, mas temos uma grande responsabilidade em nossas mãos. Precisamos de não perder esses benefícios, porque se nós voltarmos a ter as mesmas atitudes, os mesmos hábitos doentios, os mesmos hábitos de imprevidência, de negligência para com a nossa consciência, nós voltaremos a adoecer novamente, assim como muitos que Jesus curou voltaram a adoecer, porque não mudaram de vida, continuaram com os maus hábitos, com os vícios. E então, Jesus não veio para curar corpos. Assim como a doutrina espírita veio para iluminar os espíritos, o espírito, o ser pensante, e nos conduzir nessa estrada da nossa evolução. E através desse conhecimento é que nós vamos nos libertar dessas amarras, amarras que nós mesmos criamos, não é? E então, meus irmãos, minhas irmãs, para finalizar, nós vamos recitar essa frase de Emmanuel:
Atingindo essa compreensão, o discípulo conhece que a terra oferece muito pão para o corpo, mas a fome da alma só Cristo pode saciar. E vamos aproveitar essas energias, essas bênçãos que nós recebemos. Recebemos muitas dádivas na noite de hoje. Com esse conhecimento, com essas luzes, e pode ter a certeza. Observe ao redor, procure sentir a energia que se transformou somente pelas reflexões dessas duas lições. E mais uma vez, quero convidar novamente. Vamos voltar a essa lição, especialmente essa do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. É um ponto essencial para a nossa tranquilidade de consciência e equilíbrio na nossa conduta. E vamos então fazer as nossas vibrações, a nossa oração pelas pessoas que nós queremos ajudar. Vamos mentalizar as energias que descem das esferas mais altas. Mentalizar a presença dos amigos espirituais, anjos guardiães, espíritos protetores. Subordinados à vontade do Pai, subordinados aos desígnios do nosso Mestre, médico das almas, nosso Senhor Jesus Cristo. Começando a envolver no nosso sentimento fraterno, sentimento de caridade e amor ao próximo. Os que se encontram hospitalizados, nas UTIs, nas enfermarias, no pronto-socorro, equipes de trabalhadores espirituais. Levando pensamentos de conforto, de paz, juntamente com o magnetismo transformador, renovador. E a nossa energia mental, o nosso sentimento fraterno, exterioriza de nós componentes favoráveis à manutenção do ambiente de socorro a esses irmãos necessitados. Também nós vamos mentalizar as clínicas de tratamento psiquiátrico,
hospícios, manicômios, sanatórios, com as equipes de socorro e de tratamento, falanges missionárias na seara de nosso Senhor Jesus Cristo, aliviando as dores, os tormentos, os conflitos, e assim como esses irmãos estão sendo amparados, estão sendo aliviados com esse trabalho do plano maior, nós também. Quantos de nós, nesses momentos, em conflitos existenciais, carentes de um equilíbrio emocional, carentes de uma fortaleza de fé, de uma confiança na providência divina, tenhamos a certeza, Deus é por nós. Jesus é o nosso médico, o nosso mestre, o nosso guia. Pois foi Ele mesmo que nos disse: está lá para quem necessitar. Jesus, divino amigo, envolve-nos em tuas luzes, no teu amparo, para que também nós possamos nos tornar trabalhadores da tua seara. Apesar das nossas deficiências, nós confiamos no teu poder, no teu amparo, capaz de suprimir as nossas imperfeições. Abençoa cada dor, cada desconforto, cada lágrima. Senhor, nós te pedimos pelas casas de repouso, asilos, pelos orfanatos e creches, pelas escolas, onde nossas crianças, nossos jovens são tão necessitados de socorro através da luz do discernimento. Ilumina, Senhor, os orientadores, os educadores. Ilumina os supervisores. Ajuda-nos, Senhor, a oferecer o melhor às nossas crianças e aos nossos jovens. Divino amigo, pelos que estão nas cadeias e presídios, nas penitenciárias, acolhe,
ampara, fortalece. Senhor, pelas nações em desentendimento, em conflitos, pelo nosso Brasil, pelo nosso povo, sustenta-nos nesse desejo de permanecer na prática do amor e da caridade, na fraternidade universal. Tudo o que nós temos aprendido com o Teu Evangelho, com a doutrina espírita, ajuda-nos, Senhor. Ilumina nossos representantes que direcionam a nossa nação ou que defendem os interesses da liberdade, os interesses da família. Fortalece-os na batalha contra as trevas, contra a ignorância. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer firmes, convictos da vitória do bem, da luz que dissipa qualquer treva, qualquer ignorância, qualquer sombra. Senhor Jesus, finalizando, nós te pedimos pelas nossas famílias, os entes amados. Cubra-os nestas bênçãos, nesta energia transformadora do teu amor. E assim, Senhor Jesus, com muita gratidão estamos finalizando mais um culto do Evangelho no lar e no coração. Que a tua paz, a tua luz possa estar presente em cada coração. E para encerrar, vamos lembrar tuas palavras. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens e mulheres de boa vontade. Graças a Deus e louvado seja Deus. Assim seja. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos então felizes, renovados e agradecidos por mais esse tratamento espiritual. Lembrando a todos que amanhã, 21 horas, teremos o Evangelho Redivivo. Esperamos por vocês. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Gratidão.